Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz de Jesus esteja conosco, amém? Amém. Graças a Deus, estamos alegres, estamos contentes, porque o Senhor tem nos honrado, o Senhor tem nos dado muita oportunidade para estar servindo na tua casa. E meu coração se alegra de saber que eu faço parte dessa família, onde Deus nos deu uma grande vitória, na quarta-feira. Lógico, Deus nos dá vitória todos os dias, mas na quarta-feira foi um momento muito marcante para as nossas vidas lá no Júlio de Mesquita, a qual Deus nos deu a vocês como irmãos, como família, e vocês estiveram lá conosco se alegrando, um pequeno espaço de tempo onde a gente se completou ali 1 ano de existência no Júlio de Mesquita. Esse 1 ano eu chorei muito, agradecendo a Deus, porque foram anos de muita luta, de muita provação, de muita dificuldade, de muitas derrotas, mas também foi um ano de muita alegria, muitas bênçãos, de muitas vitórias. E eu se alegrei no meu espírito, porque Deus não me deixou desamparado, Deus deixou um pequeno povo ali no Júlio de Mesquita, e também Deus enviou a igreja aqui da Vila Helena para nos ajudar, para nos apoiar, como já tem feito várias vezes. Mas foi um motivo muito grande para mim de alegria, onde eu pude exaltar o nome do Senhor pela vida de cada um de nós que aqui estamos. Amém? Graças a Deus. Também nessa noite estou alegre por ver o vídeo que foi posto aqui para a gente acompanhar as obras, o andamento. Está legal, está bacana, Deus está trabalhando, os irmãos também estão cooperando. É motivo de muita alegria, porque daqui a uns dias a gente vamos ver uma grande obra que o Senhor está fazendo, nesta igreja, na vida de cada um de vocês. E eu só peço que Deus continue abençoando esse ministério, essa igreja. E eu, assim como um dia disse para o pastor que quando começasse a desenvolver o trabalho, eu ofertaria nas minhas condições a mão de obra e alguma outra coisa que puder, que estiver no meu alcance. E graças a Deus eu estou até um pouco atarefado, mas acredito eu que daqui umas 2 semanas eu vou dar uma tranquilidade, eu vou dar uma amenizada nos meus afazeres profissionais. E vou marcar com o pastor para mim estar aqui no final de semana junto com os irmãos, colocando a mão na massa também para ajudar, porque a minha vontade, meu desejo, e eu sou um homem de palavra, se eu não puder cumprir eu não falo, e eu disse para o pastor que quando eu pudesse estaria aqui. Eu acredito que esse próximo mês que está chegando, bem breve, pastor, poderei estar aqui ajudando de alguma forma esta casa de oração, amém? Graças a Deus. Meus amados irmãos, eu gostaria de ser bem breve hoje. Eu gostaria de ler um texto da palavra do Eterno no livro de Provérbios. Abra suas Bíblias comigo no livro de Provérbios, no capítulo de número 30. Provérbios, capítulo 30. Lá no finalzinho, lá no penúltimo versículo do livro de Provérbios. Graças a Deus. Hoje eu creio que assim como Deus vem me ministrando no meu espírito, que cada dia que a gente se apresenta a Deus, Ele está escrevendo mais uma página da minha e da sua história no livro da vida. Amém? Porque certamente tudo que é ligado no céu, tudo que é ligado na terra, está sendo ligado no céu. Então o Senhor nessa noite está escrevendo mais uma página da minha e da sua vida até o dia da redenção final. Amém? Todos acharam? Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ler então Provérbios capítulo 30 e o versículo de número 24 e depois o versículo de número 26. Amém? Então diz a palavra de Deus no versículo 24: há 4 coisas na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. Agora o versículo 26. Os coelhos, criaturas de pequeno poder,
contudo fazem a sua casa nas rochas. Amém? Vamos ler mais uma vez? Versículo 4. Há 4 coisas na terra que são pequenas, entretanto são extremamente sábias. O versículo 26 diz que os coelhos, criaturas de pequeno poder, contudo fazem a sua casa nas rochas. Amém? Feche seus olhos, mas abre o seu coração para o Senhor nessa noite. Quero orar por um instante, agradecer ao Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te rendemos graça, te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é o nosso único, suficiente Salvador, meu Pai, a quem nós se alegramos, a quem nós entregamos todo o nosso ser, Papai. E nesta noite pedimos que o Senhor ministre nos nossos corações, através da Tua palavra, Papai. Fale conosco, Senhor, nos ensina, nos edifica, nos exorta, Senhor. Traga, Senhor, a cura, o milagre, a libertação, meu Pai, as Suas bênçãos, ó Pai, que são derramada sobre a Tua igreja, que nessa noite ela possa cair na minha e na vida dos meus irmãos que aqui estão. Vem, Senhor, derramar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda a força contrária, toda ação do maligno, todo investimento do inferno contra esse ministério, contra a Tua igreja, meu Deus e meu Pai. Nós paralisamos e repreendemos no nome de Jesus Cristo, o nome que está acima de todos os nomes. Amém, Senhor, e amém, Senhor. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu estava há algum tempo meditando um pouco no livro de Provérbios e comecei a ver o tamanho da profundidade em que o livro de Provérbios é mencionado nas Escrituras. Pouco a gente lê o livro de Provérbios, não é verdade, irmãos? Vamos ser bem franco, né? A gente lê a Bíblia no nosso cotidiano, mas a gente sempre costuma ver alguns salmos, né, pastor? A gente vai lá nos salmos, a gente lê os evangelhos, a gente vê as cartas dos apóstolos, mas pouco a gente se dá em conhecer o livro de Provérbios. E eu comecei então a pesquisar um pouco o livro de Provérbios para querer entender por que Salomão escreve, quais eram as ideias, qual era a intenção, quais eram os propósitos, quais eram os princípios que ele queria nos passar para mim, para você, para nós que somos a igreja do Senhor. E eu pude ver aqui no versículo 24 que ele diz para mim e para você que há 4 coisas na terra que são pequenas. 4 coisas na terra que são pequenas, que são insignificantes muitas vezes para mim e para você. Há muitas coisas pequenas aqui nessa terra que eu e você não damos tanta importância. Às vezes nós esperamos algo tão grande, tão maravilhoso de alguém, e de repente, por exemplo, vou citar um dia de um aniversário de alguém. É o dia do meu aniversário hoje. Vou lhe preparar uma festa e a gente espera receber um presente. Porque é assim que é comemorado a nossa tradição aqui no Brasil. Todo mundo que faz aniversário, naquele dia, é presenteado com algum presente. Não é verdade? E quando nós esperamos que está vindo alguma coisa que vai nos agradar, de repente, aquele irmão, aquela irmã, aquele parente, aquele primo, aquele amigo vem e só te dá um abraço e te dá os parabéns, né? É uma coisa tão pequena, né? Mas se eu e você parar para analisar, é uma coisa tão gigante. É uma coisa pequena, uma coisa tão simples, mas ela tem um peso, tem um fator tão profundo que você começa a reconhecer o amor daquela pessoa. Porque às vezes tem pessoas que te compram como presente, mas não amam com sinceridade, igual aquele irmão, aquela irmã, aquele parente que não pôde te dar um presente, mas ele pôde te dar um abraço e te abençoar a sua vida naquele dia. Porque não tem nada melhor de você ser abençoado, não é por um objeto qualquer, mas quando aquela pessoa que quer ver o seu bem, aquela pessoa que te ama, aquela pessoa que se identifica com você, ela te abençoa.
Ela falou assim: olha, que o Senhor te dê muitos anos de vida, que o Senhor realize os sonhos e os desejos que estão no teu coração. É uma palavra profética que você está recebendo no dia do seu aniversário. E às vezes a gente fala: mas eu queria ganhar um presente mais bacana. Mas são coisas pequenas que a gente passa a se desperceber. Inclusive, o profeta Zacarias, ele escreve no capítulo 4 do seu livro, e o versículo 10, ele diz: não vos desprezeis os dias das pequenas coisas, porque há dia que a gente vai receber pequenas coisas, porque se nós não receber primeiro as pequenas coisas, como é que vão chegar as grandes? Não podemos pular a regra de exceção que Deus estabeleceu para as nossas vidas. E aqui eu vejo que o sábio Salomão começa a dizer que há 4 coisas pequenas na terra que são extremamente sábias. E aí, aqui ele cita 4 animais de pequena estatura. Ele cita a formiga, o coelho, a lagartixa, e a outra é a aranha. Ele cita 4 animais, 4 seres pequenos, insignificantes. E ali então eu comecei a entender por que o sábio Salomão estava querendo passar isso para mim, para você, para nós como igreja do Senhor. Então eu comecei a entender que um coelho, a Bíblia diz que os coelhos, eles são criaturas de pequeno poder, mas contudo fazem a sua casa nas rochas ou nas fendas. E ali eu pude então começar a entender o que o sábio Salomão estava querendo dizer para mim e para você a respeito das coisas de Deus. Porque Jesus falou muitas coisas para nós e para os seus discípulos em parábolas. Contava ali histórias para que o povo então entendesse o que ele queria transmitir, o que estava acontecendo no reino do seu Pai, o que estava acontecendo no mundo espiritual. Então eu pude perceber que o coelho é um pequeno animal. E quando você percebe, quando você vê um coelho, a primeira coisa que você vai ver o coelho fazendo é ele mastigando, remoendo a comida que ele comeu no seu dia anterior. Assim temos que ser como esse sábio coelho. Porventura nós sabemos o que nós comemos no culto passado? Qual foi a palavra que o Senhor colocou na minha e na sua boca no culto passado? Quando é que teve o culto aqui, o último culto, pastor Paulo? Na quinta-feira. Os irmãos que estavam aqui na quinta-feira, porventura se lembra do que vocês comeram da mesa do Senhor na quinta-feira? Muitas vezes o culto acontece de uma forma extraordinária, o louvor Deus opera, na oração Deus responde, mas na hora da palavra, na hora do alimento, irmão, qual é que foi a palavra que o Senhor falou com você na noite de ontem lá na igreja? Olha, meu irmão, eu não me lembro da palavra, mas o culto foi uma benção. Sim, o culto tem que ser uma benção, porque você é uma benção. O Deus que te chamou, o Deus que te abençoou, Ele é uma benção. E você precisa também contribuir à altura, dando o seu melhor para que o culto para Deus seja um culto abençoado. Aí então, eu vejo o coelho que ele comeu no seu dia anterior. Porque o coelho, quando ele faz a sua casa na rocha, é porque ele faz um lugar seguro. Mas eu não quero ainda falar da casa do coelho, porque o coelho ele não sai à torto e direito da sua casa, porque ele é facilmente uma presa para os seus predadores. Então quando o coelho ele sai da sua casa, ele se alimenta constantemente até que ele fique farto, para que quando ele volte para sua casa, ele fique remoendo aquilo que ele comeu no seu dia anterior. E assim somos nós, pastor. Às vezes nós comemos hoje no sábado, mas no domingo, na segunda-feira, nós já se esquecemos do que o Senhor nos deu para nos alimentar, porque a Bíblia diz
que Ele é o pão vivo que desceu do céu. O Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Aquele que não comer da minha carne, esse não tem parte comigo. Então, o que nós aprendemos com o coelho? É de comer a palavra de Deus nos cultos anteriores e começar a remoer a palavra até que ela causa efeito na minha e na sua vida. Você quer ver um exemplo? Olha que Deus diz para Josué: Josué, esforça-te, tem bom ânimo, medite na lei do Senhor, não aparta-se o livro da lei da tua boca. No livro da lei do Senhor, mastiga ele de dia e de noite. Deus estava mandando o servo dele Josué a comer a sua palavra de dia e de noite. Não muito satisfeito, ainda vem o salmista Davi no Salmo de número 1, a partir do versículo 2, ele diz: antes, Davi, olha, Davi, o seu prazer tem que estar na minha lei, Davi, e na minha lei você tem que comer também de dia e de noite, porque sendo assim você será uma árvore plantada a ribeiros de água. Você está entendendo? O coelho é um animal que ele come e ele fica remoendo aquela comida por vários dias. Por que ele fica remoendo por vários dias? Porque ele não pode ficar saindo a torto e direito. Porque lá fora tem muitas presas querendo o devorar. Sabe o que nós aprendemos com isso, pastor? É que quando nós comemos a palavra de Deus aqui, e nós não digerir a palavra do Senhor, não mastigar com sabor a palavra de Deus, lá fora os nossos inimigos estão fortemente armados como predadores, prontos para querer nos devorar. Quantos crentes maduros você já ouviu falar que se desviou do Evangelho? Pastores, obreiros e levitas, pessoas que outrora eram uma bênção, aquele irmão falava, acontecia, aquele irmão tocava, o céu descia, aquele irmão evangelizava, e as pessoas eram libertas, as pessoas iam para a igreja. E hoje, o que aconteceu com aquele irmão? O que aconteceu com aquela irmã? Será que ela comeu do alimento e não digeriu, não mastigou, não entendeu a comida que ela estava comendo? Primeira coisa que nós aprendemos com o coelho é mastigar, comer e remoer aquilo que o Senhor está nos dando para que Ele o seu comando. Existe uma mesa posta nesse lugar. No culto de ceia, a Bíblia diz que há um banquete do Senhor que Ele preparou para a sua igreja. E ali, nós somos os convidados. E daquela mesa, nós se deliciamos ao comermos do pão e bebermos do suco. Muitas vezes, pastor, eu já vi isso acontecer lá no Júlio de Mesquita. Pessoas que comem da mesa do Senhor não discernem o que ela está comendo. No outro dia seguinte, o predador já devorou a mente daquela pessoa há muito tempo. Irmão, você estava comendo na casa do Senhor ontem. Olha o que está saindo da tua boca. Olha a atitude que você está tomando. Olha o que você está fazendo. Você não teme a palavra do Senhor? A palavra do Senhor, ela é eterna, ela é santa, ela tem o poder de curar, ela tem o poder de transformar, ela tem o poder de salvar, ela tem o poder para te abençoar, mas também ela tem o poder para te amaldiçoar. É só você ler Deuteronômio capítulo 28. No livro do Apocalipse, a Bíblia diz que aquele que acrescentar um tio ou uma vírgula no que está escrito no livro do Apocalipse, sofrerão o dano daquelas pragas que estão ocorrendo no livro. Nós
temos que aprender com essas pequenas coisas que são insignificantes. E a segunda coisa é que o coelho, ele mora na rocha. Por que ele mora na rocha? Por que ele não faz uma casinha atrás da moita ou debaixo do pé de alguma árvore? Porque ele não é tolo. Porque ele sabe que predadores podem devorar a qualquer momento. E eles fazendo a sua casa lá no penhasco, lá no meio da rocha, ele está seguro. Você, juntamente comigo, estamos na rocha. Nós estamos em um lugar seguro. A igreja do Senhor é a rocha que o coelho está escondido. Aqui é um lugar seguro. Aqui o predador não entra. Aqui o destruidor não tem vez. Aqui ele é expulso. Aqui ele é banido. Aqui ele é escorraçado no nome do Senhor Jesus Cristo, a qual nós servimos. Mas do lado de fora do penhasco da rocha, ele fica nos observando. E os predadores são inteligentes. Porque quando eles estão com fome, quando eles saem à caça, e ele descobre alguma toca, alguma morada de algum animal que ele possa ser o alimento dele naquele dia, ele fica só acampando, esperando a hora certa para dar o bote. Não foi à toa que o apóstolo Pedro escreveu para mim e para você, dizendo que o diabo, o nosso adversário, ele anda em nosso derredor. Ele fica só esperando o momento oportuno. Mas o que dizer então da casa do coelho na rocha? Ora, o que é a rocha? Lembra que o Davi disse no Salmo 40, versículo número 2? O Senhor me tirou de um charco de lodo, de lama, e me firmou os meus pés sobre uma rocha. Quando é que o Senhor afirmou a sua vida? Quando é que o Senhor aprumou a minha e a sua vida? Foi na rocha. Quem é a rocha? É Jesus Cristo. Ele é a rocha que jorra água, que vai levar a mim e a você para a eternidade dele. Ele é a rocha. Ele é a rocha. E o interessante é que a gente gosta de pesquisar um pouco as escrituras, alguns livros, e nós vemos que os construtores da época, que construíam aqueles belos templos, belos edifícios, eles usavam a rocha. Mas as rochas que eles usavam para tirar a pedra, para construir aquele edifício, não era qualquer pedra. A pedra que alguém ou trouxesse para aqueles construtores, a primeira coisa que eles faziam era provar aquela pedra, era testar aquela pedra. Não era só simplesmente pegar aquela pedra e já jogar no buraco para fazer o alicerce daquela casa. Sabe o que eles faziam, pastor? Eles pegavam aquela rocha grande e faziam uma grande fogueira em volta daquela rocha. Aquecia aquela rocha com muito fogo, até chegar num grau elevado que eles tinham uma tamanha proporção, quando estava num ponto crucial para que eles pudessem então provar aquela pedra, eles colocavam fogo naquela pedra e deixavam aquela pedra então a esquentar, chegar num grau muito elevado, até que chegasse um ponto, eles falavam: pronto, está na hora de provar essa pedra. Aí vinha outra equipe com jarros da água e jogavam de encontro com aquela pedra quente. E exatamente quando se encontrava a água com a temperatura quente daquela pedra, havia-se um choque então. Havia-se um choque. E quando eles terminavam o trabalho, aí vinham os trabalhadores com uma marreta na sua mão e um ponteiro na outra. Aí então eles começavam a bater naquela rocha para tirar ali a pedra. Só que tinha um segredo. Se a rocha trincasse, aquela rocha não serviria para o edifício que ia ser construído. O que nós aprendemos com isso?
é que a rocha que eu e você estamos alicerçados, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também foi provado pelos seus edificadores. O apóstolo Pedro diz que ele foi rejeitado. Ele foi rejeitado. A pedra principal rejeitaram. Não entenderam. Sabe por quê? Porque a pedra principal ela foi provada. A primeira provação da pedra que eu e você estamos alicerçados, ele só tomou 40 menos uma chibatada. A pedra que eu e você estamos alicerçadas, só foi posta sobre a sua cabeça uma coroa de espinho. A pedra que eu e você estamos alicerçados, foi cuspido na cara, foi judiado, foi traído, foi posto nas suas mãos cravos, e nos seus pés foram cravos também que colocaram, penduraram a sua rocha no madeiro, não muito satisfeito, ainda pegaram uma lança e cravaram no meio do seu estômago para ver se a rocha iria rachar. Mas aquela rocha era a maior rocha eterna que o mundo nunca tinha ouvido. Aquela rocha é o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Os construtores bateram, pastor. Bateram pensando que a rocha ia trincar. Aquela rocha não trincou. Aquela rocha suportou. Ela foi até o fim. Essa é a casa que você está alicerçado. Essa é a casa que o Coelho está falando para mim e para você através do livro de Provérbios. Essa é a rocha. Essa é a casa. Lembra-te que Jesus disse que o homem prudente, que quer dizer o homem sábio, o homem inteligente, o homem que tem visão, o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. Por quê? Porque vai vir a chuva, vai vir a tempestade, vão vir as águas, vão vir tudo que tiver que vir, vai tentar derrubar a sua casa. Mas a Bíblia diz que vão bater contra você e não vai nem se mexer a sua casa. Os ventos vão querer soprar na meia da sua vida. A tempestade vai querer chegar na nossa vida. As dificuldades estão aí. As pessoas estão aí. Mas aonde está alicerçada a sua casa? Você que nem o coelho? Está alicerçado na rocha? Mas olha o homem insensato, o homem imprudente, constrói a sua casa sobre areia. As mesmas coisas que ocorreram para a casa do homem prudente, ocorreram para a casa do homem insensato. O vento levou, a tempestade levou. Não ficou nada para contar a história. Olha quanta lição o Senhor nos ensina através de uma coisa tão insignificante para nós. E a última para mim finalizar, pastor, é que o coelho, achei até interessante a hora que eu comecei a ver, a pesquisar, a mergulhar, porque tem dia não, na verdade eu tenho noite, porque de dia eu não consigo fazer isso. Graças a Deus, durante o dia a gente trabalha. Eu tenho um período da noite. E às vezes eu estou cansado, com sono, eu brigo com sono, mas eu fico ali, pastor. Eu fico comendo de dia e de noite, eu fico comendo, eu preciso se alimentar, eu preciso se fortalecer, eu preciso me edificar, eu preciso estar na presença do Rei. E eu consigo vencer os meus problemas, as minhas dificuldades. Aprenda uma coisa com o coelho, como eu aprendi. O coelho, antes dele sair da sua casa para buscar algo para lhe comer, para matar a sua fome, repare que o coelho ele é um animal que tem duas orelhas muito grandes, não é verdade? Amém?
é algum animal que tem duas orelhas muito grandes. Por que ele tem aquelas orelhas muito grandes? Porque ele consegue identificar a sua presa que está por perto. Você pensa que o coelho, quando está fome nele, ele precisa sair da toca. É que nem eu e você, dá um horário de eu e você saímos de casa para trabalhar. Por quê? Porque a barriga vai apertar. As crianças vão pedir comida. E o pai e a mãe têm que pagar o preço. Então, o coelho, quando ele vai sair para se alimentar ou para trazer até mesmo alimento para os seus filhos, ele não sai na louca, pastor. Ele não sai como eu e você, muitas vezes saímos de casa rodado. Muitas vezes nós acordamos atrasados, ixi, falta 20 minutos, tem que pegar o ônibus, tem que atravessar a cidade de carro. Nossa, tem um monte de coisa para fazer, não vou chegar a tempo lá. Aí a gente sai colocando o sapato no meio do caminho, colocando o boné, ajeitando a blusa, e sai correndo. Aí o ônibus passa lotado, nem para pra gente. Fala, meu Deus, hoje vai ser aquele dia, vai ser aquela tribulação. Sabe por que tem dia que é assim na nossa vida? Porque nós saímos de casa na louca. O dia que eu e você pararmos para sair de casa e falar, Senhor, abençoa o meu dia de hoje, papai. Senhor, em Marcos capítulo 1, versículo 2 está escrito, Pai, envia o anjo perante a minha face, preparando o meu caminho, papai. Glória a Deus. Mas não, às vezes a gente, acontece, eu estou pregando para mim também, porque muitas vezes eu fiz isso e quando comecei a entender, o Senhor me cobrava, o Senhor me chamava a minha atenção. Eu saí de casa que nem louco, nem falava com Deus, não falava bom dia para o Senhor, mas mal falava tchau para minha mulher, para meus filhos, saía que nem um doido, varrido, por não chegar atrasado no serviço. E o coelho não. O coelho, quando ele vai sair de casa, ele para na porta, ele aciona as suas orelhas, para ver se escuta algum ruído, algum barulho por perto. Porque ele sabe que lá fora tem muitas presas querendo o jantar, ou tomar o café da manhã, ou almoçar ele. Assim é com nós, às vezes nós chegamos atrasados no serviço. Bom dia, meu patrão. O patrão já dá aquela fritada na gente já cedo, né? Bom dia, boa tarde, já são 8h30 da manhã. Deus está falando conosco aqui, gente. Deus está falando comigo também. O coelho não, pastor. O coelho ele para, ele ouve. Ele presta atenção. Ele não sai na louca, porque se ele sai na louca, tem um ali à espera dele. A hora que ele dá o primeiro passo para fora, ele é consumido. Mas o coelho não. Ele inclina suas orelhas. Começa a prestar atenção no barulho que está em volta dele. Porque ele é um animal sábio. Ele é um animal insignificante, despercebido, mas ele sabe se defender. Às vezes nós não sabemos nos se defender. Às vezes as pessoas vêm nos acusar, vêm falar coisa que acontece dentro da igreja e a gente não sabe se defender. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque muitas vezes nós comemos, nós escondemos, nós moramos na casa do Senhor, mas quando nós saímos lá fora, nós não ouvimos a voz de Deus. Nós não ouvimos o chamado do Senhor. Nós tapamos os nossos ouvidos para as coisas de Deus lá fora. O inimigo tem fácil influência para tentar nos contaminar através da nossa audição. Uma das últimas aulas do seminário lá do Shalom Remo,
A pastora, a mulher do bispo, Aguinaldo, a Raquel, isso, ela nos deu uma aula sobre o livro de Levítico. E ela diz que uma das ofertas que eram sacrificadas ali, parte do sangue, passava-se no ouvido, do lado de fora da orelha, para que o sacerdote, as pessoas, ficassem sensíveis para ouvir a voz do Senhor. E lá fora, às vezes, nós não estamos sensíveis a ouvir a voz do Senhor. E o inimigo então começa a jogar um monte de sujeira no meu, no seu ouvido. E o mais difícil é que às vezes nós damos ouvidos para essas pessoas jogar o lixo do diabo na minha e na sua orelha. Muitas vezes. Olha aquele irmão, aquele pastor, aquela igreja. Olha, meu amigo, se você for falar mal, nem comece a abrir a sua boca, porque meus ouvidos não estão atentos para isso. Mas olha que coisa interessante. Olha que coisa fundamental. Sabe por que nós temos que estar com os nossos ouvidos atentos ao coelho? Para me finalizar, pastor, sabe por quê? Porque às vezes, se eu e você não estivermos com nossos ouvidos atentos, o que o Espírito Santo diz à igreja, a trombeta vai tocar. E eu e você não iremos escutar o toque da trombeta que o Senhor está para soar. Se nós tivermos com nossos ouvidos tapados, a igreja do arrebatamento sobe. Eu e você, nós ficaremos. Temos que estar com o ouvido atento para não sermos pegos lá fora. Só para me finalizar, de fato, duas coisas aconteceram comigo hoje. E eu encerro aqui, pastor. Saí da minha casa para o trabalho. Orei a Deus, falei com o Senhor, guarde meu caminho, que eu estou com os meus filhos no carro. Cheguei até a casa da minha sogra, deixei eles lá com ela. Minha esposa estava trabalhando hoje o dia todo também. Peguei meu cunhado, fomos até o serviço. Voltando embora para casa, paramos em frente à rodoviária, porque o serviço que nós estamos fazendo é lá no Jardim Sandra. Lá do outro lado, perto do Jacques, vou frentinho lá. Voltamos embora para casa, vejo o resgate e polícia de frente à rodoviária. E eu falei para o meu pai, será que aconteceu algum acidente? E nisso, o trânsito estava passando um carro só por vez. E justo na minha vez que eu fui passar, o semáforo fechou. E eu fiquei parado. E ali eu só escutei os médicos, os paramédicos do resgate, cochichando um com o outro. O rapaz estava dirigindo o carro com sua mãe do lado. Rapaz novo. Deu um apagão. Apagou. Parou no semáforo, por Deus. Parou no semáforo fechado. Ali deu um apagão. E os paramédicos com maior dificuldade para tirar, que o cara era grandão, fortão, para tirar ele do banco da frente. Ele deu um trabalho e eu e meu cunhado ficamos observando. Eu falava, obrigado, papai do céu, porque eu saí da minha casa, estou voltando e o Senhor tem me guardado. Às vezes você não entende, você que tem carro, você que dirige, ou até mesmo você que toma ônibus. Você não sabe da cilada que o inimigo pode estar armando para nós. E eu cheguei até a casa da minha sogra, peguei meus 2 filhos, trouxe eles embora para casa, busquei minha esposa no final da tarde, graças a Deus ficou tudo bem. Mas eu vindo de lá para cá, agora, no horário de culto, ali na avenida principal do Anelville,
à esquina de um posto de gasolina, um outro acidente. Uma colisão aconteceu ali. Vítimas. E eu passei bem devagarzinho e falei: louvado seja o seu nome, papai, pela minha vida. Sabe por quê? Às vezes essas pessoas saíram de casa louca. Saíram de casa que nem um doido desvarrido. Eu preciso trabalhar, vou chegar atrasado, nem fala com o papai. Eu tenho o costume de dizer bom dia para os meus filhos e dar a paz do Senhor para eles, com a minha esposa. Mas eu falo também para o Senhor: bom dia, Deus, a sua paz esteja em mim, papai. Às vezes as pessoas falam que eu sou louco, mas a Bíblia diz que os loucos não vão errar o caminho. Amém? Glória a Deus. Espero em Deus que essa palavra edifique a sua vida, que você cresça, que o Senhor seja glorificado na sua vida, porque você é uma referência para multidões de pessoas. Sem você perceber, muitas pessoas te observam, muitas pessoas te sondam, assim como nós cantamos que o Senhor nos sonda e nos conhece. Também tem muitas pessoas assim, algumas torcendo para mim e para a sua queda, mas as outras querendo ter uma vida igual a minha e a sua. Vamos se colocar em pé, vamos agradecer a Deus. Quando está feliz com o Senhor, dá uma glória a Deus para Ele ouvir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor nessa noite. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pede para Ele que dá essa inteligência, essa sabedoria que Ele deu para esse pequeno animal insignificante. Nós podemos aprender com tantas coisas. Eu posso aprender muito com você. Você pode ser um canal de Deus para a minha vida. E eu posso ser o vice-versa também para você. A Bíblia diz que nenhum servo é maior do que o seu Senhor. Nem eu nem você somos maiores uns que os outros. Nós estamos no mesmo nível. Estamos no mesmo patamar. Eu preciso aprender com você. Eu preciso que você me ensine. Eu preciso adotar as suas virtudes e as suas qualidades. Mas e os meus defeitos, pastores? Os seus defeitos eu coloco na mão do Senhor. Os meus defeitos eu coloco na mão dele. Papai, muda nesta área da minha vida. Papai, muda naquela área da minha vida. Mas eu procuro ver as suas qualidades do que as suas falhas. Você foi chamado por Ele. Se Ele te chamou, Ele te capacita. Se Ele te capacita, Ele te sustenta. Se Ele te sustenta, Ele te coloca em lugares maiores. Afinal de contas, onde é a sua casa? É na rocha? Você está morando nessa rocha. Leve toda a sua família para essa rocha. Leve o seu chamado para essa rocha. Leve o seu trabalho para essa rocha. Leve as suas ações profissionais para essa rocha. Leve o seu amor, a sua fé, a tua compaixão, a tua amizade para essa rocha. Porque tentaram quebrar esta casa, não conseguiram. Como uma ovelha muda, ele não murmurou, ele não reclamou. Aqueles homens batiam na pedra para provar, até que a pedra se trincava. Quando ela trincava, eles jogavam ela fora, porque não servia. Tentaram fazer isso com o seu Senhor. Bateram na sua face, açoitaram o seu corpo,
pregaram-se suas mãos, crucificaram no madeiro, tentaram trincar com aquela lança no seu estômago, mas essa rocha, ela é inabalável. Essa rocha você não rejeitou. Essa rocha você está construindo a tua casa. Vão vir os ventos e as tempestades, mas o Senhor te dirá: fique firme, meu filho, fica firme, minha filha, eu te tomo pela tua mão, eu sou tua rocha, eu sou teu escudo, eu sou a tua fortaleza. Agindo eu, ninguém pode impedir. Eu continuo sendo seu pastor, nada tem te faltado. Eu sinto tua presença aqui neste lugar, papai. O Senhor se faz presente aqui na sua casa, Senhor. Tu passeias pelos teus filhos e começa a visitar, porque o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. Oh, que canta lá, basura, que canta lá. Vem nos ensinar nessa noite, vem nos instruir. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a busquei, para que eu pudesse morar na sua rocha todos os dias, contemplar a tua beleza, a tua formosura, e no teu templo aprender mais de ti, Senhor. Oh,